Imagine um homem que, em um momento, perseguia os seguidores de Cristo e, no seguinte, tornou-se um dos maiores defensores da fé que um dia tentou destruir. Este é Paulo de Tarso, um homem cuja vida mudou o curso da história. Mas sua jornada não terminou com suas pregações. Hoje, vamos mergulhar na história de sua morte, um testemunho de coragem, fé e sacrifício que ecoa até os dias de hoje. Prepare-se para uma narrativa que vai emocionar, inspirar e fazer você refletir sobre o verdadeiro significado de viver e morrer por aquilo em que se acredita. Paulo, o apóstolo dos gentios, passou anos espalhando a mensagem de Cristo por todo o Império Romano. Suas cartas, cheias de sabedoria e paixão, formam grande parte do Novo Testamento. Mas em Roma, o coração do Império, sua fé o colocou em rota de colisão com o poder de Nero, um dos imperadores mais cruéis da história. Nero, conhecido por sua tirania e perseguição aos cristãos, via em Paulo uma ameaça ao seu domínio. E assim, o apóstolo foi preso, acusado de traição e de incitar rebelião. Preso e acorrentado, Paulo sabia que seu fim estava próximo. Mas, mesmo nas condições mais desumanas, ele não parou. Em sua cela, ele escreveu cartas cheias de esperança, encorajando os cristãos a permanecerem firmes, independentemente das circunstâncias. Em sua segunda carta a Timóteo, ele escreveu: "Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé." Essas palavras não eram apenas um testamento de sua vida, mas um chamado para todos os que viriam depois dele. Diante de Nero, Paulo foi acusado de traição e de incitar rebelião. Mas, em vez de temer, ele usou o tribunal como uma plataforma para pregar o evangelho. Sua coragem era tão impressionante que até alguns dos guardas romanos começaram a questionar suas próprias crenças. Paulo não se defendeu com raiva ou medo, ele falou com uma serenidade que só poderia vir de uma fé inabalável. Ele sabia que sua vida estava nas mãos de Deus, e não nas de Nero. Condenado à morte por decapitação, Paulo não pediu clemência. Ele sabia que sua missão na terra estava cumprida. No caminho para o local de sua execução, ele continuou a encorajar aqueles que o seguiam. Dizem que, ao se aproximar do local de sua morte, ele parou para conversar com um grupo de cristãos que choravam por ele. Ele os abençoou e disse: "A graça do Senhor Jesus seja com vocês." Suas últimas palavras foram de amor e gratidão, não de medo ou arrependimento. Em 67 d.C., na Via Ostiense, em Roma, Paulo foi decapitado. Diferente dos cristãos que eram mortos no Coliseu, Paulo teve uma morte privilegiada, pois, como cidadão romano, ele não podia ser crucificado ou torturado publicamente. Mas sua morte não foi menos impactante. Ele morreu como viveu, com fé inabalável e um coração cheio de amor por Cristo. Dizem que, no momento em que sua cabeça rolou, um silêncio profundo tomou conta do local, como se o próprio céu estivesse chorando por sua partida. Hoje, as palavras de Paulo continuam a transformar vidas. Sua morte foi um ato de martírio, mas também um lembrete poderoso de que a fé verdadeira não teme a morte. Paulo nos ensina que, mesmo diante da adversidade, podemos escolher viver com propósito e morrer com dignidade. Suas cartas, escritas em prisões e em meio a perseguições, são um tesouro para a humanidade, mostrando que a verdadeira força não vem do poder humano, mas da fé em algo maior. A história de Paulo nos desafia a refletir sobre nossa própria fé e coragem. O que estamos dispostos a enfrentar por aquilo em que acreditamos? Como estamos vivendo nossa vida? Paulo não apenas morreu por sua fé, ele viveu por ela. E é isso que torna sua história tão poderosa. Ele nos mostra que a verdadeira vitória não está em evitar a morte, mas em viver uma vida que vale a pena ser lembrada. E você? O que estaria disposto a enfrentar por aquilo em que acredita? A história de Paulo nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e encontrar a coragem de viver com propósito. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe essa história de inspiração. E não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos como este. Até a próxima! Obrigado por assistir. Que a história de Paulo continue a inspirar sua jornada.